Barros, professor, escritor e policial há 24 anos. Desses 24 anos, 10 ou 12, eu passei na divisão de operações especiais, atuando como operador e também como negociador. E hoje, como não poderia deixar de ser, nessa edição extra do Política Nua e Crua, nós vamos falar do caso Jefferson, Roberto Jefferson. Lembremos que há um mês ou 2 meses atrás, eu fiz um pronunciamento no Senado, onde eu repetia a informação dada pelo Guilherme Amado no jornal Metrópolis, em que o presidente da República diz que se forem cumprir o mandado de prisão, ele receberia com balas. Ou seja, o seu apoiador, o seu fiel escudeiro, Roberto Jefferson, fez exatamente o que o presidente da República disse que faria. E covardemente atirou nos policiais de fuzil e granadas. Isso é muito grave, muito grave. E mais grave se torna à medida que o governo, à medida que a Polícia Federal se sujeita a fazer o papel que fez. Primeiro, vai se cumprir o mandado de prisão. É recebido a bala, se responde a bala. É isso que acontece em qualquer situação. Eu pergunto, se aquela operação fosse feita numa das favelas do Rio de Janeiro, o alvo estaria vivo? Ou a Polícia Federal não teria condições de prendê-lo? Ou de responder da altura de alvejá-lo? Então vamos lá, mas não fica por aí. Não fica por aí. Em vez de ser feito o cerco, a partir do momento que houve os disparos e que a equipe era insuficiente para entrar da casa e cumprir com seu objetivo, porque não estavam preparados para aquele combate, tudo bem, mantém-se o cerco e chama o COT, a Divisão de Operações Especiais da Polícia Federal, para fazer a entrada. Porque não há, e isso se mantém a negociação até a chegada do grupo tático. Por quê? Porque não existia reféns no local. Então a necessidade de negociação seria só até chegar o grupo de operações especiais para fazer a entrada e a prisão do alvo. Mas não aconteceu. Eles aguardam o dia inteiro. Depois que entram, eu não sei se eles permitiram a entrada do padre ou o padre Kelmo já estava lá. Se permitiram, foi mais um erro. Porque numa situação de negociação, de crise policial, você não deixa ninguém entrar, a não ser os policiais. Primeiro, enquanto quem estiver lá dentro, estivesse lá dentro, está sob a sua responsabilidade. A responsabilidade do perpetrador. Então, se acontecer alguma coisa com ela, a polícia não tem participação. Mas, a partir do momento que você coloca alguém para dentro da casa, essa pessoa estava sob a responsabilidade do Estado. O Estado jamais poderia colocar uma pessoa dentro da casa, ou para se tornar refém, ou para ser um colaborador do investigado, do alvo que estava com mandado de prisão. Então, o que é que acontece? Eu não sei, eu não confirmei se ele entrou ou se ele já estava lá. Depois, o policial entra e faz um papel vergonhoso. Eu não conheço o colega que estava conversando com o Roberto Jefferson, mas fez um papel vergonhoso. Ele desprezou, ele menosprezou os colegas que foram feridos pelo perpetrador. Menosprezou dizendo que era um administrativo, que não sabiam o que fazer. Que não sabiam o que fazer o quê? O que era que eles tinham que ter feito? O que era que eles tinham que ter feito que não fizeram? Se foram feridos, mantiveram o cerco, pediram apoio, ficaram feridos, foram é óbvio, ser socorrido. Aí o colega vem vergonhosamente, fica quase que implorando para justificar que o procedimento, os colegas é que erraram. Quando na realidade ele tem que ter entrado, mandado o senhor Jefferson botar a mão na cabeça, deitá-lo no chão, algemá-lo e levá-lo dentro do camburão, algemado para trás. Porque a algema, já foi discutido muito a questão do uso da algema. A algema é uma forma de proteção do próprio preso. Quando ele coloca em risco os colegas, e já tinha sido demonstrado porque ele disparou contra os policiais, ou quando ele
corre o risco de fuga. E que foi uma segunda vez que a Polícia Federal faz isso. Quando prendeu o Daniel Oliveira, no Rio de Janeiro, e ele estava tentando pular o muro para fugir, a Polícia Federal procedeu da mesma forma vergonhosa. Não algemou, levou ele desalgemado, teve um caso de desacato à colega do IML, porque ele estava sem máscara e não quis colocar. Ali era para ele estar algemado, porque ele empreendeu fuga. O procedimento correto era estar algemado para trás, e se ele não tivesse máscara, o policial colocar uma máscara nele e transportá-lo para o IML, para onde quer que fosse. Entendeu? Então eu fico muito triste que a gente tenha chegado a esse ponto de um governo que se diz amigo da polícia, mas faz o que faz, recebe policiais a bala e se diz amigo de polícia. Eu já disse isso algumas vezes. Esse presidente não é amigo de policial. Esse presidente é amigo de miliciano. Porque de policial ele não é. Senão ele não estimulava as pessoas a reagirem contra a polícia. Ora, o que é que eles dizem? Os apoiadores desse presidente. Se atirou na polícia, a polícia tem que revidar e matar essa pessoa, naturalmente. É isso que eles dizem. Então, para o Roberto Jefferson não vale? Bandido amigo não precisa cumprir a lei, não precisa cumprir as ordens judiciais. Então, mais uma vez, eu gostaria que se pensasse bem. Você que está indeciso, você que tem algum problema, que não queira votar no presidente Lula, veja no que transformar o nosso país. Um país em que o presidente estimula que as pessoas não se entreguem e respondam à bala a chegada da polícia. E olha que, como eu falei, ele se diz amigo de policial. E amigo de policial não atira em policial. Amigo de policial não veta a reestruturação da Polícia Civil, das polícias da União, a Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a BIM. Esse presidente que se diz amigo de policial, ele vetou a reestruturação das carreiras de segurança pública da União, depois de com muito custo ter sido colocado na LDO, mas ele vetou. E enquanto isso, seus filhos estavam condecorando milicianos no estado do Rio de Janeiro. É uma pena e é lamentável esse episódio, mais um episódio em que a Polícia Federal se coloca numa posição de subserviência ao governo e não age como uma polícia de Estado. Infelizmente, é este o momento que vivemos. Eu quero aqui também prestar minha solidariedade à colega Karina e ao delegado, que não me recordo o nome agora, que foram feridos, e prestar toda a minha solidariedade, todo o meu apoio. Eles agiram como poderiam agir. Infelizmente, o colega que aparece depois não agiu como um policial deveria agir. Menosprezando os colegas e enaltecendo o criminoso, que era para estar naquele momento, a partir do momento que ele entrou, era para ele estar algemado, ele tinha que ter algemado, se ele resistisse, usasse da força necessária para algemá-lo. É esse tipo de polícia que nós queremos, uma polícia que haja tanto na favela como na Zona Sul, da mesma forma, use o mesmo procedimento. Já falamos aqui no programa, a ação da polícia é em função do risco. O que é que se diz? Que se entra atirando na favela porque se é recebido levando tiro na favela. Então, a partir do momento da Zona Sul, você é recebido com disparos de fuzil e de granadas, você não responde da mesma forma? Não é essa polícia que nós queremos. E, portanto, vamos lutar para que haja uma reformulação da polícia e a polícia seja cada vez mais uma polícia de Estado e não polícia de governo. Muito obrigado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe sua curtida e seu comentário. Um forte abraço e até o fim desse fascismo que impera no país.